Hoje vamos falar dos títulos da natureza divina do Espírito Santo. É interessante observar que quando o apóstolo Pedro se dirigiu ao mentiroso Ananias, ele disse que quando Ananias mentiu, não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, conforme está registrado em Atos capítulo 5, versículo 1 até o 4. Assim o apóstolo Pedro atribuiu divindade ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo também salientou esse fato quando afirmou que nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo pelo Espírito Santo, que é o Senhor, conforme registra a segunda carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Nos dias do apóstolo Paulo, somente a divindade merecia o título de Senhor. De fato, os imperadores romanos e os faraós do Egito não permitiam que os seus súditos usassem o termo Senhor quando se dirigiam a eles, enquanto eles não adotassem oficialmente a posição de divindades. Esse costume confirma o fato de que quando Paulo se referiu ao Espírito Santo como Senhor, estava reconhecendo a sua divindade. Associações do Espírito Santo com a natureza divina. Diversos versículos da Bíblia revelam a divindade do Espírito Santo mediante as suas associações. Nos dois primeiros exemplos que nós vamos alistar, a divindade do Espírito Santo fica entendida através da sua associação com as outras pessoas da Trindade. Vemos a igualdade essencial de pessoas, como também a igualdade essencial de divindade. Vamos analisar primeiro Mateus capítulo 28, versículo 19, a fórmula batismal. Jesus disse: "É-me dado todo o poder no céu e também na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Segunda evidência. Na segunda carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 13, na bênção apostólica, o apóstolo Paulo diz o seguinte: "A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós." Terceira evidência, primeira carta aos Coríntios capítulo 12. Nesse capítulo nós vemos a igreja como corpo místico de Cristo. Deus nomeia ministros para a sua igreja a fim de ajudá-la em seu desenvolvimento, conforme registra o versículo 28. E é o Espírito Santo quem soberanamente distribui dons entre os membros desse corpo místico, conforme o versículo 11. O interrelacionamento que aí percebemos só pode ser explicado com base no fato da plena igualdade de cada pessoa da bendita Trindade. Somente sobre essa base é que o Espírito Santo pode exercer os seus direitos de divindade, distribuindo soberanamente os dons espirituais conforme a sua vontade, conforme Paulo relata na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o 6 e também o versículo 11. Quarta evidência, Atos capítulo 28, versículos 25 até o 28. Paulo nos oferece uma útil compreensão quanto a essa questão quando diz que o Espírito Santo proferiu as palavras registradas em Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Palavras essas que, de acordo com o próprio Isaías, foram ditas por Deus. Essa comprovação nos revela que, visto que o Espírito Santo é o representante ou agente de Deus Pai, ele age em lugar do Pai sobre a terra. Isso é novamente demonstrado mediante estes exemplos. Ele atrai os homens a Cristo, conforme Jesus disse em João capítulo 6, versículo 44. Ele revela a verdade de Deus, conforme Jesus declarou no Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, no capítulo 16, versículos 13. E ele guia o seu povo também, conforme Paulo diz aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Quinta evidência, Gênesis capítulo 1. O esforço combinado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme se vê em Gênesis capítulo 1, verso 26, onde Deus faz a seguinte declaração: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." O uso do pronome no plural, nós, indica a pluralidade de pessoas na divindade, conforme já vimos na primeira lição.
fica implícito que todas as três pessoas estiveram ativas na criação. Aquelas referências bíblicas que abordam o relacionamento entre o Espírito Santo e as demais pessoas da Trindade demonstram biblicamente que o Espírito Santo é Deus, igualmente com o Pai e também com o Filho, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo.